E aí, aqui é o Dantas, e esse é o especial de 100 inscritos. Só que não vai ser um especial como qualquer outro, alguma zoeira, alguma coisa. É mais assim uma conversa sobre um assunto. Eu vou falar sobre o jogo do Colônia Contra-Ataca que eu estou desenvolvendo. O jogo, o intuito dele não é tipo eu quiser ganhar mais inscritos, isso não é nada disso. É assim, o jogo ele serve para mostrar o potencial de uma engine ultrapassada, entendeu? Então quer dizer que isso explica os modelos terem essa forma, serem quadrados, serem poligonários, entendeu? Seria aquele gráfico de Nintendo 64. É porque a engine ela usa um arquivo de modelo chamado MD2, que ela tem um limite de vértices. Não quer dizer que o programa não reproduza mais do que ele quer, mas é porque o modelo exige isso, o arquivo do modelo, porque ele é aqueles modelos de Quake e antigas engines de FPS, porque o programa ele é assim, ele é meio que uma engine de FPS adaptada para jogos de ação e aventura, então ela é meio que bugadinha e ela não tem suporte para poder fazer personagens socar e essas coisas. Então eu tive que configurar isso tudo, porque o programa ele não apresentava esse tipo de coisa, porque era o máximo o ator andar, atirar e pular, e os tiros dele ainda são bugados. Eu vou ter que dar um jeito de fazer um alternativo, porque muitas das coisas que eu consegui fazer no jogo é tudo por código, não era veio do programa. E uma coisa que eu não recomendo é alguém usar o programa, alguém assim que pegou interesse no projeto e quer aprender a usar o programa, não é bom. Eu não recomendo, porque eu já tenho acho que uns 3 anos já mexendo nesse programa e vendo as funções dele. E entendendo e criando coisas pro jogo. Então, pra quem for mexer, não é uma boa. Vai nessas mais modernas mesmo, porque é o que tá tendo, porque é a melhor coisa. Então, agora eu vou falar sobre o que já tá modelado, por enquanto, os personagens já modelados. O que já foi modelado, primeiro, claramente, o Sr. Wilson, a única arma que ele tem, por enquanto, é só o sabre de luz. Outro modelo, o que tem modelado é o Thrash, o Dart Thrash. Outro modelado é o Core, e vai ter outro modelo do Core dele normal com headset, porque vai ter ele com armadura e vai ter ele com roupa normal, entendeu? Já tem o Core, já tem o Bob, claro. Entre outros tem vários que talvez eu não seja legal também ficar falando qual que vai ter. Vai ter o Guzang e outros personagens. A maioria vai ser jogável, entendeu? Você vai poder jogar com esses youtubers durante o jogo. Só que vai ser uma fase específica para cada um. Aí depois, quando terminar uma versão zerável do jogo, vai poder também ter aqueles modos que você pode passar as mesmas fases, só que com um tal youtuber, em vez de só as fases específicas. Vai também ter aquelas fases 3D com câmera 2D, entendeu? Tipo Sonic Generations ou Sonic Unleashed. Vai ter isso também, porque eu acho que é bom. E outras coisas, vai ter várias referências de outros jogos, principalmente dos que o Wilson fez review. As fases não vão ser exatamente focadas nos jogos das reviews, só que tipo, fazendo um exemplo tipo crossover, entendeu? Porque vocês viram, a primeira fase é uma cidade, só que os monstros são do Challenger. Primeiro os foguinhos vão ser imortal mesmo, por causa que no Challenger eles são imortais e só matam com power up. E eu deixei um bonezinho assim. Por enquanto eu ainda vou trocar aquele modelo, vou colocar itens do Challenger mesmo. Por enquanto só deixei o boné pra já entender a ideia. E vai indo. Vai ter os mesmos personagens que você pode jogar ou você pode usar como auxiliar. Que nem a primeira versão que eu lancei do jogo. Só que não pega em todos os computadores. Já que eu tô fazendo agora, já pega, porque teve um detalhe. Teve aquele projeto, a Estripadora de Monstros, que eu fiz.
Ainda tô desenvolvendo, só que eu dei uma parada porque eu não sei se vai pra frente a ideia. Porque é um jogo assim que eu criei desde o zero, personagem eu desenhei, modelei. Então, ainda tem que ver. Porque o que eu quero fazer na engine não dá, nessa engine não dá. Por isso que eu falei que não é recomendável pra quem quiser aprender, não usar isso, não usar essa. Então, a programação que eu fiz nesse Tripador de Monstros, eu fiz ela depois do jogo do Colônia Contra-Ataca, só que eu tinha pausado um pouco o projeto, porque eu tava sem ideia. Então, eu acabei desenvolvendo algumas coisas na programação que eu podia ter usado no projeto do Colônia. Então, só que estavam os códigos da minha antiga cabeça minha, porque às vezes, porque eu não na mesma época que eu tive a ideia do jogo e comecei a fazer, não tinha a mesma cabeça que eu tenho agora. Você tá vendo que eu lancei mais atualizações recentes. Então, eu não tinha a mesma cabeça, e o que eu consegui desenvolver nesse Tripador de Monstros, eu joguei no projeto da Colônia. Só que eu tive que fazer o seguinte no projeto da Colônia. Eu apaguei o projeto inteiro, só deixei os modelos e fui lá, abri outro projeto, refiz o mapa. Você vê que ele até está um pouquinho mais longo para quem jogou as últimas atualizações. E eu consegui fazer uns golpes melhores. Tipo, o programa, a engine, ela não tem suporte para o personagem ele socar e dar golpes. Então eu tive que fazer tudo na programação e nunca é perfeito. Sempre vai estar bugado. Mas eu consegui fazer o mais próximo possível de alguma coisa assim boa, entendeu? Porque não é fácil, a programação não é fácil. Porque o resto, modelar pra mim é tranquilo. Eu modelo em low poly, como é em low poly, ainda fica mais fácil ainda. Texturas pra mim é tranquilo, porque eu manjo de desenhar um pouco. Então é claro que eu vou fazer. Agora o difícil é a programação, mas tipo, dá pra fazer, eu sei, mas as coisas que eu faço não é exatamente difícil. É porque, por exemplo, quando eu fui fazer aquele minigame do Sbobender que eu coloquei na última atualização, eu criei desde o zero, porque eu nunca tinha feito aquilo, entendeu? Ainda tô pensando, eu não sei se é uma boa ideia colocar no jogo, provavelmente vocês já jogaram o Yandere Simulator, né? É porque tem aquele negócio de travar a câmera na tela e o personagem ficar andando e fazendo o que quiser na frente dela, entendeu? Que é aquele, acho que é Cinematic Mode, eu não lembro. Acho que é isso. Que serve pra, sei lá, você aponta o celular da Yandere-chan e aí tem um botão que você aperta, que eu não lembro qual é, não sei. Porque faz tempo que eu também não mexo nas atualizações. Que você para a câmera, aí fica aparecendo aquele modo de filme, sabe? Que às vezes tem gente que quer gravar a personagem fazendo o que quiser, só que sem aquela câmera de jogo, sabe? Usar uma câmera, sei lá, é isso. Você fixar a câmera e o personagem ficar andando sem a câmera seguir o personagem, é só isso. Depois eu vou ver. Então, isso, vai indo. Você tá vendo esse teste aí na tela? É o que eu ainda tô mexendo. Vai ter cutscene, sim, algumas coisas. Até troquei o portal que é a imagem que eu lancei no grupo do Colônia Contra-Ataca Fãs. Queria mostrar, né? Ver se fica bom. Eu fiz um GIF, então pois. Eu troquei o portal porque tinha que ser alguma coisa que mais se mexesse. E o jogo ele também vai apresentar minigames. Eu tava até pensando, né? Como eu criei o Sbobender, quando eu tive a ideia do jogo, eu tava pensando sobre os minigames, não ia ter o Sbobender. Ia ter tipo, eu ia fazer repetir o jogo, colocar o Sr. Wilson Lobo, entendeu? Por causa que eu tinha o modelo dele das cavernas. E falar em modelos diferentes, os personagens variados também. Acho que tem muitos reviews que ele faz que ele troca muito de roupa. Às vezes, e nem sempre eu quero me basear nos desenhos muitos desenhos, então os modelos, o que ele desenha só que tipo, que nem o do odiador. Eu tenho o odiador modelado também já, porque tem uns que já viram. A variação de roupas, na thumbnail ele não cinza, e eu coloquei que ficasse parecido dos vídeos, então... O Bob, quando eu modelei ele a base claro que igual, só que o cabelo dele era um pouquinho mais apertado e liso. Quando o Sr. Wilson lançou um do Bob, postal do Bob, achas? Então eu vi o desenho
Então era quase o mesmo. Eu tive que deixar um pouquinho mais parecido com o modelo, só que o cabelo eu deixei ele um pouquinho mais pra frente, quadradão, o cabelo mais pra frente, porque porque eu nunca tinha visto também na thumbnail do Bob, então não sabia como fazer direitinho. Mas tudo bem. Se alguém assistir controles, eu sou muito acostumado com as setas e a mão esquerda ser. E sei lá, aí eu fiz desse jeito, porque é do programa, eu posso trocar qualquer coisa. E uma coisa que eu também tava pensando por exemplo, você tem multiplayer, só que ele não é muito bom, por causa que não dá pra duplicar o ator e fazer com que ele faça as mesmas funções do outro nesse programa, não tem como. Se tivesse uns comandos básicos, tipo, que nem, por exemplo, você vai jogar Shadow the Hedgehog, então você tem o seu personagem então você player, só que o multiplayer Hedgehog 2, por exemplo, Shadow Hedgehog 2 não, porque porque eu tenho do meu antigo fangame, que eu cancelei por causa que o pendrive queimou, perdeu os arquivos, então foi-se. No jogo Shadow the Hedgehog, era secreto, que era você tinha eram os mesmos botões do Shadow, tipo, você socava, pulava e tal. Pensando a mesma coisa no projeto da colônia, seria legal. Ou você, e também, por exemplo, eu já tenho os senhores Wilson modelados, só não tenho ainda o NeoTR Wilson modelado, o Tomás. Eu ainda não cheguei a fazer peraí, que o PC ele apagou. Eu ainda não cheguei a fazer o Tomás, entendeu? Assim, tipo, eu cheguei a fazer aquela versão que ele parece o Wario, entendeu? Mas eu tenho que fazer também um modelo que ele fique normal, entendeu? Mais normal. Por causa que os personagens vão ter várias roupas. E eu tava pensando também se no Tomás, tipo, quando você visse ele assim, ele tivesse normal, tem uma hora que ele muda pra outro modelo, entendeu? Na hora de ajudar, atacar os outros bichos, qualquer coisa. É esse tipo de coisa que eu vou desenvolvendo aos poucos. O personagem vai ter seus modos. Mas uma ideia assim que eu tava pensando, que eu não sei, depende de vocês, é porque eu, em vez de colocar assim um QG da colônia, entendeu? Porque tipo, quando você encontrasse os senhores Wilson, vocês vão encontrar todos juntos. Vai ter uma parte que eu tava pensando, que eles vão estranhar, porque eles nunca chegaram a ver o senhor Wilson original, né? O que a gente conhece. Então, assim, aí depois eles perceberem que é o senhor Wilson de verdade e tal, vai ter uma batalhazinha, qualquer coisa. Vai ter um QG da colônia, eles vão entrar num QG da colônia. Por enquanto só vai ter os senhores Wilsons. Então, ao decorrer do jogo, você foi salvando os youtubers de alguma situação. Porque o jogo não é só zoeira, ele vai ter alguns conflitos sérios, tipo que nem Dragon Ball, entendeu? E tal. Vai ter o Ronaldo também, claro. Só que ainda não modelei o Ronaldo, né? Não modelei o Fiasco, não modelei o Pytroll, essas coisas. E vai ter tudo isso aí. E também eu tava pensando, isso que eu ia falar, porque salvar esses personagens ao decorrer do jogo. E vai ter algumas fases, alguns bosses que vão ser os próprios youtubers. Porque eu tava pensando assim, só que assim, a gente não derrota ele definitivamente, entendeu? A gente não mata o cara, não pode. A gente vai ter tipo que usar um especialzinho que vai quebrar o controle. Que eu tava pensando que fizesse o Bob às vezes nos cantos das fases, controlando os monstros, entendeu? Tipo, às vezes ele vai ter um controle remoto, ele vai estar controlando o youtuber, entendeu? Ele vai usar uma máquina assim, sei lá, uma ideia, que ele ficasse em cima do modelo do youtuber enquanto você luta contra ele, que tipo como se fosse controle da mente. E pra você derrotar o youtuber, você vai ter que agarrar, só que você não vai agarrar o youtuber, você vai pegar a máquina e quebrar. Entendeu? Que nem ele quebra que nem quando o Wilson quebra o Papai Noel ou um cartucho que ele odeia. É tipo esse tipo de coisa. E uma coisa que eu também tava pensando é o Wilson's Rage, que na verdade é a fúria do Wilson, né? Que serve pra... Porque vai ter um contador que quando chegar a 100, então ele vai poder destruir os monstros mais rápido, os inimigos mais rápido. Principalmente vai ajudar também nos mobs, essas coisas. Mas ela só vai crescer quando você levar dano, entendeu? Só que também vai ter outras coisas que vão fazer essa barra crescer pra facilitar. Porque se você acabar morrendo antes de usar o Wilson's Rage, não vai ter graça.
Então, tudo que isso é planejamento. Eu tô com pretensão de terminar o jogo esse ano ainda, pelo menos chegar na metade. Eu pelo menos fazer uma versão zerável para que qualquer coisa à parte adicionando. Eu tava pensando em criar uma história básica, tipo, foi lá, salvou o universo, beleza. E depois adicionar umas missões extras. Eu tava pensando em tipo quest, sabe? Pra você acabar liberando outras coisas. Tipo, lembra quando falei que salvasse os personagens? Então, quando salvasse os personagens, eles iam pro QG, entendeu? Aí então você poderia dialogar com eles e tal. E vai ter os quartos pra cada um, entendeu? Lembra aquele modelo do coelho que eu fiz? Eu tava só pra mostrar mesmo, não tava com intenção de fazer um jogo do coelho. Alguns pensaram, mas não. Nem tudo que eu modelo é pra criar um jogo. Então, como vai ter a participação do Ronaldo, é claro que vai ter. Peraí, é claro que vai ter um modelo do. É claro que. Nossa, eu travei agora. É claro que se vai aparecer o Ronaldo, tem que aparecer o personagem dele. Vai ser bom, vai ter os outros personagens que ele fez. Que eu vou colocar também. Eu vou colocar, acho que também um mundinho só pro Ronaldo, entendeu? No estilo do desenho dele. Algumas coisas não vão ficar iguais, tipo o pulinho do Desnecessauro, não tem como fazer, vai ficar bem estranho na hora de. Porque não tem aquela trava de frames, entendeu? Como ele faz pro Desnecessauro pular assim quando ele tá vindo até você, assim. Não tem como. Vou ter que inventar, ter um jeito ali. Mas eu consigo. Então é sobre isso que eu queria falar, tipo, pra vocês entenderem tudo. Não sei se ficou bem claro e uma coisa que eu queria falar, tipo, é que tem muita gente que também envia ideia e é uma coisa que é meio difícil, assim. Porque eu não sou uma pessoa. É porque eu já tenho tudo planejado, né? Então, às vezes ficar alterando não é difícil. Tem umas ideias que não tem nada a ver. Quando eu lancei o Sbobender, tinha um cara que ele falou que seria legal se colocasse as fitas douradas no Sbobender. Só que assim, eu gosto de fazer o que já foi feito, entendeu? Só que no jogo, fazer a parte. Colocar o que já está pronto, porque em vez das páginas ele cria outros objetos, mas assim no Sbobender a gente viu página, então suponho que seja igual como o Slender, então eu fiz parecido. Eu tinha que colocar nem sempre tudo, como eu falei, nem sempre é tudo zoeira, tem que ser até que umas coisas, porque acho que ficaria tipo, não dá pra misturar coisa com coisa, então, eu não vou mudar, eu vou deixar o Sbobender como tá. Tipo, tem alguns bugs. Principalmente o bug aqui na atualização é na troca de. Às vezes você sai do Sbobender, em vez de você fechar o jogo e abrir de novo, às vezes o ESC pra voltar e acaba entrando no jogo principal. E não vai porque buga. Por causa que do programa, do jogo, do projeto, tá valores diferentes e o personagem não tá na posição correta. Então é esse tipo de coisa. E é só o que eu queria falar, isso aí. Então eu fecho o vídeo e espero que tenham entendido. Então tudo bem. Tipo, mas antes vocês podem enviar suas ideias, beleza. Só que assim, nem tudo eu vou aceitar mas também não é que às vezes eu tô sendo grosso, é porque nem tudo dá certo, entendeu? Então, aqui der certo, aí eu coloco. Mas aqui eu achar assim que não vai colar, que vai ficar estranho, é porque nem tudo é base da zoeira, como eu falei, então não vai. Então é só que eu quero falar. O vídeo ficou de 20 minutos e não era pra falar, ficar esse tempo, mas tinha tanta coisa pra dizer, então tudo bem. É só isso e até o próximo vídeo.